De A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Mário Flávio já está aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho também, né, Mário, sobre esse encontro de ontem à noite. Saímos aqui da Rádio Cidade por volta de 1h, viu, Vitor? Mas na chegada, né? Na volta. Na chegada. Na volta e também assunto muita política, né, Mário? Bom dia. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia a todos. Pois é, né? Lá nos bastidores da paixão, todo mundo falando, né? Porque ontem teve uma nomeação importante aí da governadora Raquel Lira para o governo do estado e as pessoas aproveitavam, né, um cafezinho, né, um jantar, um intervalo entre coisas, falando de política, né? É um espetáculo que mexe bastante com a emoção de todo mundo, por mais que a pessoa vá, eu conversava com, né, o reitor da SES, o Paulo Muniz, também com o doutor Pedro Melo, a gente bateu um papo lá e a gente falava sobre isso, né? Quantas vezes você vai ali em Nova Jerusalém, toda vez que você vai, você se emociona de novo, você passa um filme na sua cabeça, as histórias, né, de quando você era criança, também que você cresceu vendo. Eu adoro filme bíblico, né? Gosto muito de acompanhar, por mais que a gente já tenha as histórias, né? Eu sempre vira e mexe, eu estou vendo uma série bíblica lá em casa. Eu gosto muito das histórias. Por exemplo, Renato, eu achei semana passada, né, a Casa de Davi, né, que conta a história da ascensão de Davi, né, de um pastor para virar o rei de Israel. É uma temporada bem interessante, né, vai rolar a segunda, mas quem gosta, tá uma dica aí, cultural aqui. A Casa Mário de Flávio Davi. gosta. O Mário me fez lembrar dos tempos de catequese. Ainda existe, claro, mas é menos difundido. Você ia para a né? escola dominical? Antigamente, eu ainda vou à escola dominical, mas tinha catequese, né? Catequese. Você ia lá, tinha lá professora e tal, para ensinar, para fazer primeira comunhão, né? Muito bom. E o espetáculo da Paixão é um espetáculo único por dia. Porque Deixa eu contar uma coisa. a atmosfera depende também do público. Então é sempre diferente. E é maravilhoso. Achei o público bem comportado, viu, Renata? Porque geralmente tem uns, né, que dão uns gritos e tal, mas o pessoal não correu muito. Não correu muito e vibrava com as principais cenas, né? E é difícil conter a agitação, né? Porque as pessoas têm que se deslocar, então isso já abre um pouco para você ficar agitado. É. E uma coisa curiosa, você falou de catequese, aí uma coisa curiosa que aconteceu comigo, viu, Lucas Medeiros? Você gosta de história meu Deus, aí? essa história é maravilhosa. Quando eu era criança, eu não lembro a idade bem, mas minha mãe deve estar ouvindo agora e ela vai lembrar. Eu fui fazer a primeira comunhão. E no dia da primeira comunhão, eu dei um cochilo em pé. Engraçado. Segurando uma vela e quando eu abaixei minha cabeça, queimou meu cabelo. Eita. Mas eu lembro da história a vela é uma vela grande, não é? Era uma vela grande. Ainda é até hoje. Ainda é. Uma vela grande e de repente eu segurando a vela aqui e de repente eu fechei o olho assim. Eu tenho as velinhas dos meninos. Menino, olha o cabelo, menino. Mas foi aquela agonia. Mas vamos falar sobre política, Mário Flávio. Vamos porque embora. A semana é santa e a política não descansa. Vocês já tinham ouvido falar em Armando Monteiro? Sim, Armando São Monteiro, vários. sim. São vários. Bom, eu só não tinha ouvido falar ainda no Armando Monteiro Bisneto. Bisneto. Pois é. Armando Monteiro Eu conheço o filho, neto. foi ministro, né, nas antigas. Armando Monteiro Neto também foi ministro, foi deputado federal, foi senador, presidente da CNI. E ontem a governadora Raquel Lira apresentou, a gente vai mostrar aqui na Experiência Cidade FM, né, no YouTube e no Flixicidade, Armando Monteiro Bisneto, tá, foi nomeado pela governadora Raquel Lira como diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, ou seja, o novo presidente de Suape. A confirmação aconteceu na reunião do Conselho de Administração do Porto e reforça a estratégia do governo do estado de fortalecer o papel de Suape. E uma coisa curiosa, viu, Vitor e Renata, sobre a nomeação de Armando Monteiro Bisneto, é que dizem nos bastidores que esse cargo aí foi que o Miguel Coelho, lá no comecinho do governo de Raquel, queria para fazer parte do governo. E a governadora não chegou a um acordo com ele, e aí Miguel Coelho acabou, depois de um tempo, migrando para a oposição. Mas está aí a nomeação de Armando Monteiro Bisneto, lembrando que além, né, do sobrenome político, ele tem atuação na área jurídica e experiência em escritórios de advocacia em São Paulo e Brasília. É bacharel em ciências contábeis, advogado tributário e empresarial com especializações em relações governamentais, compliance e diretor tributário.
Então assume aí uma função estratégica, porque o Porto de Suape ele concentra hoje mais de 80 empresas em operação, gerando mais de 20 mil empregos diretos. Desde a inauguração, o complexo soma 74 bilhões em investimentos privados. Um dos destaques atuais é a obra de restauração da 4ª e última etapa do Mole de Abrigo, com previsão de conclusão em 47 meses e aporte de 123 milhões de reais. E hoje, na quinta-feira santa, véspera de feriado, mais uma nomeação importante da governadora Raquel Lira. Nego do Mercado, prefeito de Capoeiras, deixou o PSB e se filiou ao PSD. Tá? Ele deixa o partido de João Campos, o PSB, e vai para o PSD de Raquel. A adesão aí, com essa adesão do Nego do Mercado, Vitor e Renata, o PSB agora tem 58 prefeitos, confirmando aí como partido, o maior partido do estado de Pernambuco. Tá? E a imagem, quem está na experiência da FM, Nego do Mercado, também no PSD agora. 58 prefeitos, viu? Eu, sinceramente, eu não lembro se quando a Raiz foi governador pelo PSB, se o PSB chegou a esse número. Eu confesso que eu preciso pesquisar um pouquinho. Né? E quando o Jarbas Vasconcelos também foi governador, se na época o PMDB também chegou a essa quantidade. Mas é muito prefeito. Raquel Lira está aí nos bastidores, levando muita gente para fazer parte do governo. 58 prefeitos agora no PSD. Ou seja, você que é bom de matemática, Vitor Araújo, que eu sei que Renata não é. Pernambuco tem... Eu também não fico atrás não, viu, Renata? Eu não sou assim tão bom em matemática. Pernambuco, vocês aqui são, só tem jornalista aqui. Vamos pegar uma calculadora. Calculadora, mas você tá calculadora, a ciência está aí para nos ajudar. 185 municípios. Pernambuco tem. 184, não? 84, perdão. Olha, tá vendo aí? Já começou. Não, 184. 58 do PSD. Em termos percentuais... Eita. Dá quanto? Vamos lá. São 58? Tempo. Vitor Araújo, tempo. O jornalista é ruim de conta. 30%, olha. Já chegaram. O nosso querido Carlos Dias, né? Uma mente, mente brilhante. Aqui, muito humilde também. Né? Então, 30% dos prefeitos hoje do estado estão filiados ao PSD. É um número interessante. Muito bem. Mário Flávio. Obrigado, Mário. Daqui a pouco eu volto para o professor Marco Aurélio para bater um papo aí sobre essas e outras coisas da política aí no momento da entrevista. Né? A gente separou esse pré-feriado para bater um papo aqui sobre essa história dos 100 dias dos prefeitos e também sobre essa história de Caruaru, né? Como é que vai ficar essa política de Caruaru para os próximos tempos, digamos assim. Valeu, Mário. Até já. Valeu. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.